Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddham dhammam sangham namasami. Uma das coisas que as pessoas falta muito nas vidas das pessoas hoje em dia é silêncio e também tempo livre, tempo de ócio. É algo que antigamente era muito comum na vida das pessoas, né? Não havia estímulo contínuo, né? Não havia estímulo sensorial contínuo. A tecnologia de hoje permite isso, né? Está sempre sendo estimulado o tempo todo, né? Antigamente, pelo menos quando você pegava um ônibus, por exemplo, você não tinha nada para fazer, sabe? Dentro do ônibus você ficava ali em silêncio esperando chegar no local, né? Hoje em dia, não tem nenhum momento ou situação que você é obrigada a estar em silêncio ou fazendo nada, né? Tá sempre ocupando a mente com alguma coisa. Isso não é muito bom, né? Isso mantém a mente no estado de excitação contínuo, né? É como se fosse um músculo, fica tenso e não relaxa mais. Com o tempo tem consequências isso, né, a mente sofre com isso. Ela perde capacidade com isso. Ela fica cansada com isso, fica estressada e fica insensível, eu diria, né, ela fica insensível, ela não reage mais, né. Eu não entendo nada de música, né, mas eu imagino que para um músico, silêncio seja uma coisa muito valiosa, sabe, ter o contraste, né, do silêncio e então o som que você cria, né. Aquilo eu imagino que deve ser bastante útil, né. Ter período de silêncio para alguém que trabalha que cria música e compõe música deve ser muito importante, né. Porque aumenta a sua sensibilidade, né, aumenta a sutileza da sua sensação, né. Quando você ouve a nota musical, ela é bem mais sutil, né, se você quando a sua mente está constantemente, né, imersa. É que nem, por exemplo, perfume, né, você tem um cheiro constante, você perde a capacidade de sentir aquilo, né, os órgãos dos sentidos, eles funcionam à base de contraste, né, sem contraste eles ficam, insensíveis, né, ficam, ah, cegos ou lerdos, digamos assim. A mente como em geral também ela é baseada em sensações, né, a mente ela percebe o mundo através de sensações, né. Sensações auditivas, sensações, visuais, olfato, tato, né. E a própria mente cria sensações. Então no budismo, a mente é um órgão sensorial, né, existem os 6 sentidos. Os 5 órgãos dos sentidos normais, né, tato, olfato, paladar, audição, visão, etcétera. E, a mente como sexto, porque a mente produz sensações. Ela produz sensações particulares à própria mente, como ela também reproduz sensações dos sentidos através da memória. Através da memória você consegue ouvir sons que você, ouviu há muito tempo atrás, né, você consegue ouvir o mesmo som que você ouvia há muito tempo atrás, a memória reproduz aquele som para você, ou você consegue enxergar uma imagem de um outro local, né, que você esteve no passado, ou até você consegue imaginar uma imagem nova, né. Então a mente produz imagem, produz sons, produz, paladar, produz olfato. Muito menos, né, dependendo algumas pessoas são mais hábeis em um ou outro órgão do sentido, né, mas 99% das pessoas é mais focada em visão e audição. Ah, poucas pessoas conseguem lembrar, assim, na sua imaginação, lembrar um odor, por exemplo. Mas quando você sente de novo aquele odor, você lembra: "Ah, esse é um cheiro antigo que eu já senti no passado". Mas você tá sentada, assim, e conseguir trazer na sua memória e experienciar um odor, né, não é tão fácil, né. As pessoas não têm muita, habilidade, elas são mais hábeis nas imagens e no som, porque é o que elas mais estimulam, né. É o mais útil para sobreviver, né, para interagir no dia a dia, imagem e som são os mais úteis, né. Mas, bom, de qualquer forma, ah, se você não dá a oportunidade para a mente experienciar silêncio, né, ela perde algumas capacidades, ela perde sensibilidade, ela fica cansada, ela fica estressada. É tão estressante para a mente como é estressante para o músculo estar sempre tenso, né. As pessoas têm
problema de tensão, tensão dos músculos, tensão nas costas, né? Aquilo gera a longo prazo, aquilo gera um problema sério, né? A mente também não é muito diferente disso. Mas as pessoas não dão um descanso para a mente porque elas, ah, primeiro porque o mais óbvio, né, a sensação delas mesmas é desagradável. Então, sem nenhum estímulo exterior, a sensação de apenas estar presente é desagradável, não é agradável. As pessoas não gostam de si mesmas. As pessoas não gostam da sensação de ser eu. Se não tiver algo para colorir aquela sensação, elas odeiam aquilo. Então é algo, para pensar a respeito, é algo meio sério, né? Você não se suportar a esse ponto é é algo meio sério, né? É um sintoma de algo sério. Tem consequências sérias, né? Então, primeiro ponto é esse. O segundo ponto é apenas hábito também, né? A maioria das pessoas nem imagina que poderia, pelo menos atualmente, né? Nem imagina mais a ideia de ficar quieto e não fazer nada é inaceitável, isso não existe isso, né? Mas mesmo antigamente já era assim, pelo menos antigamente com barulho, sempre foi assim, né? Quando eu era criança já era assim, ninguém fazia, ninguém, sabe, se não tem nada acontecendo, liga o rádio, né? Ninguém, silêncio pra que fazer silêncio? Não tem valor nenhum, é inaceitável, né? Ou você conversa, se não tem conversa, você liga o rádio, mas ninguém fazia silêncio, desde aquela época, já ninguém fazia silêncio mais, né? Mas hoje em dia, além de não ter silêncio, também não há, é sempre estímulo visual, né? Tem sempre alguma coisa para ler, algum vídeo para assistir, alguma imagem, uma foto, alguma coisa, né? Então, dobrou a quantidade de estímulos, né, que as pessoas. Ou então o tal do videogame também, né? Hoje em dia tem o negócio do videogame também. Onde quer que você vá, você joga videogame, né, no celular, essas coisas. Então as pessoas realmente se atormentam, né, com estímulos, né? E, e aí elas negligenciam, né? Elas não comparam para reparar nesse assunto, né? Esse desconforto interior, né? Porque ele não desaparece, né? Que nem você tomar um anestésico, você não resolve o problema realmente, né? Você apenas bloqueia a experiência de dor, mas a causa da dor continua presente, né? E nesse caso, ela vai ficando pior, porque ela vai apodrecendo lá dentro, né? A causa que criava aquela dor, ela é basicamente é o ego, né? Ainda mais quando você se estimula com coisas que atiçam o ego ainda mais, né? As imagens que você vê são imagens que atiçam o ego, atiçam a vaidade, atiçam a raiva, atiçam o desejo, atiçam a inveja. Os sons que você ouve são sons que atiçam, né? O desejo sexual, a raiva, etc. Então, você está apenas aumentando ainda mais a causa do problema, né? Então, hoje em dia a pessoa tem que fazer um esforço voluntário, um esforço consciente, né? Para não fazer nada, né? Antigamente você simplesmente se encontrava numa situação onde que não havia nada para fazer, né? Então, você, sei lá, você vai em algum lugar, vai no médico, aí você senta e não tem nada para fazer. Você fica ali esperando o médico chamar você. Então você sentava e não fazia nada. Então você se encontrava naquela situação, né? Com frequência, né? Você vai no restaurante, você pede comida, aí você não faz nada até a comida chegar, né? E assim por diante, né? Ah, eu sempre, as pessoas não gostam, né? Mas para mim, eu sempre gostava dessas situações, né? Principalmente viajar, né? O que eu mais gostava, até hoje eu gosto um pouco de viajar, né? Não o fato de visitar novos locais. Eu gosto de sentar, né? Por exemplo, por isso eu gosto de viajar de trem, por exemplo. Porque o trem em si não é estressante, né? Não tem medo você não tem medo de acidente, não chacoalha muito, né? É uma coisa tranquila. Aí você senta e você não faz nada. Não tem nada para fazer. No momento que você senta no trem até você descer, não tem nada para fazer. Você simplesmente não faz nada, né? Ônibus, você aí pode ficar um pouco preocupado com acidente, né? Com avião também, né? Avião é horrível, né? Avião você entra no avião e chacoalha, cospe pra você do outro lado. Né? É como você entrar numa máquina de lavar roupa, né? Não é muito tranquilo e agradável, né?
Mas, por exemplo, viajar de trem é agradável, né? Você senta e não faz nada, fica ali tranquilo, não tem nada para ser feito, nenhum problema para resolver, você apenas senta e espera, né? Ah, então, mas hoje em dia não dá, né? Hoje em dia as pessoas têm que ter a intenção, né? Que eu acho que está tão automático já o negócio do telefone celular que as pessoas pegam automaticamente o celular, elas nem percebem que pegaram mais o celular, né? Tem uma pessoa que tá me contando que hoje em dia tem eu não sei como é que chama isso, é uma síndrome, a pessoa, ela continua sentindo o celular, mesmo que não tendo no bolso, ela sente o celular vibrando, né? A pessoa deixa o celular em casa. Ela continua sentindo o celular vibrando no bolso dela, como se ela estivesse com. É que nem quando as pessoas dizem que elas amputam um braço ou uma perna, ela continua sentindo o braço e a perna, mesmo que o braço não esteja ali, né? As pessoas estão tão atreladas ao aparelho celular que mesmo que ele não está presente, elas continuam sentindo a presença dele, né? Virou assim parte integral da experiência da pessoa, né? Então eu imagino que já é automático, né? A pessoa nem sentou, pega na hora o celular, né? Às vezes caminhando, né? Isso é uma coisa, eu fico até com inveja, às vezes, que é incrível. Como é que a pessoa consegue caminhar, olhar no celular? Eu mal parado não consigo, imagina caminhando ainda. As pessoas conseguem caminhar e escrever mensagem ao mesmo tempo. Fantástico, realmente. Então a pessoa hoje em dia tem que fazer um esforço voluntário, né? Tem que ter intenção de sentar e não fazer nada, né? Ah, para uma pessoa que pratica meditação, né, supondo que ela tenha já alguma habilidade com o assunto, idealmente, né, você vai sentar e colocar atenção na respiração, né? E manter a atenção na respiração, só isso. É uma habilidade que você está desenvolvendo. A habilidade em manter a mente ciente da respiração de maneira contínua, com o mínimo de quebras possível, né? Então você trabalha, seu trabalho está bem ali, né? Você sempre fica brincando com isso, né? Botando a atenção na respiração, ela começa a escapar, ela fica ali, como se fosse equilibrar um peão, né? Que você brincava de peão, antigamente você equilibrava e ficava girando assim. Equilibrando aquele negócio ali, então um hobby, digamos assim, né? Você não precisa fazer isso de maneira estressante, né? Você pode fazer isso de maneira tranquila, como se fosse um passatempo, né? Fica ali olhando, a mente caindo para o lado, você traz ela de volta, lá de volta. Isso você já consegue fazer isso, né? Se você não consegue fazer isso, que você poderia fazer, que seria um bom ponto não só um bom princípio, né, para você futuramente conseguir manter o objeto de meditação em foco, mas também é importante para você começar a trabalhar esse assunto, né, esse mal-estar que queima por dentro o tempo todo, né, começar a ganhar insight sobre isso, consegue começar a enxergar o que eu estou fazendo de errado, por que eu sou assim? Por que minha mente é assim? Não é possível que a minha mente normal seja tão ah, áspera a esse ponto, né? De não, sabe, simplesmente não tem nada e ainda assim eu estou em sofrimento, né? Não tem nada incomodando, não tem nenhum mosquito, não tem nenhuma ameaça, mas só o fato de sentar aqui em silêncio, minha mente queima, né? Que será que é isso, né? Então você tem que não tem segredo, né? Você tem que olhar para o assunto, não adianta você querer ler livro a respeito disso. Você tem que olhar para si mesmo, ora essa, né? É meio humilhante, né, você ser você mesmo e você não conseguir olhar para si mesmo, é uma coisa meio ridícula, não? Ah, em vez de olhar para si mesmo, as pessoas vão comprar curso de não sei o quê, vai fazer retiro, vai ler livro de não sei de onde, em vez de simplesmente estar ali na sua cara, não custa nada, é só você olhar, né? Mas é que as pessoas não têm habilidade em fazer isso, né? Mas, supondo que você não consegue ainda manter a atenção em foco, porque a sua mente queima de maneira insuportável, né? O que você faz é aprender a lidar com isso, né? Aprender a ter tolerância à sua experiência de si mesmo, né? Não precisa resolver nada, não precisa fazer a sensação desaparecer, você não quer fazer a sensação desaparecer, porque você quer aprender a respeito do assunto. Se ela desaparecer, você perdeu a sua chance de entender aquele negócio, né? Se você não. Ah, a solução do problema é sabedoria. Sabedoria requer contato. Não tem como ter sabedoria sem fazer contato com o problema. Então,
Não é vantagem que o problema desapareça. Não há, na verdade, você deveria estar contente de que o problema está presente. Porque agora você consegue lidar com aquilo, você consegue ter contato com ele, né? Então, o primeiro passo é aprender a tolerar aquela experiência, né? Não tente resolver o problema, não tente fazer-a desaparecer, né? Se você sente uma agonia, ok, vamos aprender a conviver com essa agonia, vamos aprender a fazer as pazes. Eu e a agonia vamos fazer as pazes. Nós dois vamos ocupar esse mesmo espaço aqui, né? Não vou expulsar ninguém, né? Mas a agonia também não vai me expulsar. Vamos fazer... O acordo é esse, tá? Eu deixo você existir, mas você também vai ter que me aturar aqui presente junto, né? Vamos dividir esse espaço aqui, né? Eu e você. Então você senta ali e aprende a sentir aquilo, sabe? Sem ter medo da sensação, né? Aprende a estar presente e sentir aquela sensação. É medo, é agonia, é impaciência, é raiva, ansiedade, desejo, insatisfação, não importa. Ou é uma coisa que não tem nome também. Se você não quiser dar nome à sensação, não precisa, né? Mas se você achar que é útil dar nome à sensação, tá bem, pode dar um nome. Você pode fazer isso. É um dos subterfúgios para manter a mente engajada naquilo, né? Não deixar, porque ela vai querer fugir para os maus hábitos antigos, ela vai querer fugir para as fantasias, para os planos do futuro, as memórias do passado, né? Ou vai querer reclamar de algo, contar histórias, né? Se você não tiver um bom apoio, né, para você manter a mente no assunto e não deixar ele escapar, você fica ali tentando dar nome àquela sensação, né? O que que é isso aqui? Isso aqui é medo? Não é bem medo, né? É uma espécie de ansiedade, né? Ou é uma impaciência? O que é isso aqui, né? Que nome eu daria a esse negócio, né? Essa é uma forma também válida, sabe? De você manter a mente engajada com aquela sensação, né? Mas eventualmente o que você realmente quer fazer é apenas sentar em silêncio e sentir aquilo. Não ter mais medo, né? Você não precisa gostar da sensação, mas você precisa aprender a tolerar aquela sensação. Parar de tentar reprimi-la, parar de fugir dela, né? Você não precisa brigar com ela, você não precisa destruir ela, você não precisa fazer ela desaparecer, você não precisa ter vergonha de sentir aquilo, você não precisa ter raiva de sentir aquilo, você não precisa ter medo de sentir aquilo, você não precisa ter pressa de que aquilo desapareça. O que você quer é eu quero estar presente, é só isso que eu quero, não quero mais nada. Eu não quero mais nada, eu apenas quero estar aqui. Meu único desejo é esse. Você senta e fica ali, você e a sensação. A dica tem muito a ver com relaxar. Relaxar, né? Sem, ou se você quer falar de outra maneira, pode falar é aceitar. Tem a ver com aceitar. Não brigue com a sensação, pare de caracterizar ela como inimiga, ou como se ela não deveria estar ali, você não deveria estar aqui. Quem disse que não? Como não deveria estar aqui? O Buda disse que tudo que surge, surge graças a uma causa. Havendo uma causa, o fenômeno se manifesta. Se aquilo está ali é porque uma causa existe. Não vem do nada. Nada vem do nada. Todas as coisas que existem, existem graças a uma causa. Então nada nesse mundo existe à toa, né? Então você querer dizer, não, você não pode estar aqui. Como não? Se eu estou aqui, como é que você pode dizer que eu não posso estar aqui? O fato de que eu estou aqui prova que eu tenho o direito de estar aqui. Não é à toa que eu estou aqui. Se eu existo, então eu estou totalmente correto em estar aqui. Nada vem do nada, nada vem à toa, né? Se aquela sensação está ali, existe uma causa para ela, né? Então, essa ideia, né? Isso está errado? Não, não está errado, está tudo perfeito. Eu estou experienciando exatamente o que deveria estar experienciando. Se eu não cuidei da minha mente, se eu não agi de maneira correta, se eu não fui sábio em guiar a minha mente, utilizar a minha mente, em ter ponto de vista correto, ter uma atitude correta com relação à vida, com relação às pessoas, com relação a mim mesmo, é óbvio que eu vou sentir isso agora. Não tem como não sentir isso. Seria injusto você não querer sentir aquilo, né? É que nem supor, sabe, o sol tá o tempo está nublado, a umidade está alta, as nuvens estão carregadas. É óbvio que vai chover. Como você pode querer que não chova, né? Não, não é direito seu de dizer que não vai chover, né?
A chuva vem e vai de acordo com as causas e condições, né? Então, se as causas e condições para você estar sentindo melancolia está presente, é óbvio que ela tem total direito de estar presente. Então, a primeira coisa é isso, você parar de brigar, parar de tentar suprimir, parar de brigar consigo mesmo, começar a aceitar quem você de fato é, as coisas que de fato acontecem com você, né? Em vez de, eu não vou nem falar em termos aceitar quem você é, né? Porque isso é muito vago, na verdade, acho que essa atitude não é muito saudável, na verdade. O que você precisa aceitar essas coisas acontecem, e é normal que elas aconteçam, é óbvio que elas acontecem. Se eu sou uma pessoa, eu tenho relacionamentos, eu tenho um corpo, eu tenho desejo, eu tenho aversões, é óbvio que isso aqui vai se manifestar, não tem como não se manifestar. Então, o primeiro passo para você conseguir ter essa tolerância é isso, né? Você parar de ter opiniões incorretas. A opinião, por exemplo, você não deveria estar aqui. Você não tem o direito, você está me incomodando. Você está errado. Não tem nada errado. Está tudo certo. Eu estou experienciando exatamente aquilo que deveria estar experienciando. Porque o que aconteceu no passado resultou nisso. Então, está tudo certo, está tudo bem. Essa sensação tem o direito de existir. Então, vamos parar de brigar. Vamos nós dois fazer as pazes. Eu não vou tentar te reprimir e você também não tente me assustar para fora, não tente me empurrar para alguma distração, para algo para suprimir essa experiência. Né? Então vocês dois fazem as pazes. Né? Um aprende a conviver com o outro. Um aprende a respeitar o outro. Aí você faz o quê? Você não faz nada, você fica ali olhando, fica ali experienciando aquilo. Sentado, experienciando aquela sensação. Não precisa pensar a respeito, não precisa analisar, não precisa resolver nada. Apenas aprenda a sentar e estar ali, presente, experienciando aquela sensação. A mente vai tentar fugir, né? Você traz ela de volta com gentileza e tranquilidade, traz ela de volta, não deixa ela fugir. É o mesmo movimento que você faz com a meditação, com a respiração, por exemplo. É exatamente a mesma coisa, né? Você senta ali e aprende a estar presente. Ah, umas coisas que às vezes alguns mestres faziam, já fizeram no passado, né? É você por exemplo, você consegue, você já, sabe, você não tem um caos mental muito grande, você tem uma mente saudável, relativamente saudável, né? Você consegue sentar tranquilamente durante horas, né? Não tem muito problema. Mas aí você não para, né? Você consegue sentar tranquilamente durante uma hora, então vamos sentar 2 horas, vamos sentar 3 horas, vamos sentar 4 horas. Você senta, chega uma hora que a mente chega no limite, porque também o corpo reage, né? O corpo começa a doer, etc. Ou então, por exemplo, tinha um mestre chamado Ajahn Chah, né? A gente, ele inventou um exercício para si mesmo. Ele pegava um copo, botava o copo aqui, esperava 2 minutos, pegava o copo, botava ele aqui. 2 minutos, pegava o copo, botava ele aqui. Ficava fazendo isso. Aí conseguia fazer tranquilamente, né? 15 minutos, 20 minutos. Chegava meia hora, começava a irritar. Né? Meia hora, aí que a gente chama as quilestas, né? Começava a mostrar a cara, né? Oh, que diabo, negócio mais chato, né? Você está mexendo copo para lá e para cá, isso não tem sentido, você está perdendo tempo. Tá aqui. A irritação estava aqui, ela estava escondida, né? Porque às vezes você fica negligente, a mente se fica assim, adquire um certo nível de bem-estar, de tranquilidade, você fica negligente, aí fica achando, bom, tô resolvido o problema, né? Falei, será que não é resolvido mesmo? Então, peraí, vamos ver isso aqui, né? Fica fazendo isso. Fica fazendo isso, meia hora, 40 minutos, 1 hora, chega uma hora que aí elas aparecem. Que diabo que você está fazendo? Nem negócio mais besta, fica mexendo o copo lá para cá. As opiniões, a ansiedade, a raiva, a impaciência começam a aparecer de volta. Né? Ah, então, né, essa atitude né, de você desafiar a si mesmo, né, de aprender a, a conviver com a sua própria mente. Né? Com o tempo, né, quando você faz isso com frequência, você fica hábil
em lidar com as emoções ruins, as emoções desagradáveis, né. Você nunca não precisa, como eu falei, né, você não tem o dever de gostar da emoção e achar bonito ela, mas tem o dever de respeitá-la e aprender a conviver com ela, não fugir, não ter medo dela. O mais importante é isso, não ter medo, não ter aversão à sensação. Apenas reconhecer ela por aquilo que ela é uma sensação, e tá tudo certo. Ela tem o direito de existir, normal, é o que a mente faz. A mente sente raiva, a mente sente medo, a mente sente ansiedade, a mente sente felicidade, a mente sente alegria, a mente sente tristeza. Normal. Tudo isso faz parte, tá normal, não tem nada de errado acontecendo. Então você aprende a fazer as pazes com essas coisas, então você consegue, quando você consegue fazer as pazes com essas coisas, você tem espaço de movimentação, a mente não fica tão oprimida o tempo todo, né. Então quando você senta e tenta focar a atenção na respiração, é como se tivesse espaço para se movimentar, sabe. Você não fica naquela coisa tensa, né. Você consegue trazer a mente para a respiração e mesmo que ache algum desconforto, já não queima a mente tanto assim, sabe. Um pouquinho só de volição que você coloca em manter a mente na respiração, você consegue, porque a mente já não queima tanto com desconforto, com impaciência, com ansiedade, sabe, ela fica mais maleável. É a sensação que dá de espaço, sabe, não é uma coisa tão apertada como era antes, né. Mesmo que haja a impaciência, por exemplo, ela não ela não ela não oprime a mente como oprimia antes, ela é apenas uma sensação, ela tá ali, tudo bem, eu não preciso nem me livrar dela. Ela é tão, sabe, ela é tão irrelevante que até o esforço de suprimir aquela sensação é irrelevante, eu não precisa nem precisa fazer nada. É apenas impaciência, não tem nada demais. É só isso, é impaciência, o que que tem? Não precisa fazer nada. Ela perde o poder sobre você, né. Então, aí fica bem mais fácil praticar a meditação, né, fica bem mais fácil praticar a meditação. Mas na verdade não chega a esse antes de chegar a esse ponto, uma coisa que vai acontecer, provavelmente, quase com certeza vai acontecer, aquilo que as pessoas chamam de insight, ou que as pessoas podem chamar de sabedoria, começa a se manifestar. Por quê? Porque contato, por causa de contato. Se você deixa a sua ciência fazer contato, ela trabalha, né, a sua ciência, a sua consciência, ela sabedoria é um fenômeno normal para seres humanos. Eu não sei se é normal para animais, para outros seres, mas para seres humanos é garantido, é normal, é normal. Se você é ser humano, você tem um fenômeno chamado sabedoria, ele atua sozinho, faz parte do seu ser, que nem respirar, circulação do sangue, defecar, urinar, sabe, é normal, você não precisa ensinar a criança a defecar, urinar, é normal para ela. Sabedoria é um fenômeno mental, ele é automático para os seres humanos. O único que precisa é contato. Tem que haver contato, né. E algumas outras qualidades, né, como bem-querer, tem certas qualidades, assim, que são básicas, que formam a fundação de uma mente capaz de desenvolver sabedoria, né. Então se você dá contato frequente e contínuo à mente, ela vai desenvolver sabedoria, ela vai instintivamente perceber qual é a causa daquela ansiedade, ou ela vai instintivamente perceber como é que eu abandono essa ansiedade, como é que ela faz para ela parar, para ela cessar. É uma coisa assim, você não precisa fazer um esforço, é como se fosse uma flor abrindo, sabe, ela simplesmente abre, né, ela estava travada, ela abre, né. Uma coisa natural e espontânea da mente, né. Quando ela desenvolve sabedoria, né, ou insight, o assunto se resolve sozinho, né, você não precisa pensar a respeito, fazer planos, é algo que é automático, é óbvio, né. A sensação isso é tão óbvio, né, ela simplesmente faz, né, porque é óbvio. Por que não fazer isso? É tão simples, né. Como eu falei antes, né, você não faz um esforço para suprimir, para abandonar ou para destruir aquela sensação. Mas chega uma hora que a mente simplesmente faz, sabe, porque é tão óbvio, é tão simples, para que fazer isso, né. Por exemplo, medo. Medo é uma criação da sua mente.
Quando a mente entende, né, ela fica ali sentindo medo com frequência e continuamente ali olhando para o medo. Oh, isso é o medo. Chega uma hora que ela percebe, é isso. É só isso que eu. Então se eu não fizer isso, o medo desaparece. É tão simples. O medo não é algo alheio a você, exterior. É uma ação sua. Quando você entende onde que ele está, de como que ele é só você. Não precisa fazer nada, na verdade, é só eu parar de fazer, não é? Não é o que é que eu faço para o medo cessar? É o contrário, o que é que eu paro de fazer para que o medo cesse? O que é que eu paro de fazer para que a ansiedade, a impaciência cesse? É só isso, na verdade, não é o que é que eu faço para a impaciência cessar. É o contrário, o que é que eu paro de fazer para que a impaciência cesse? Então, esse tipo de insight começa a aparecer sozinhos, né? Então, a mente vai ficar bem mais agradável. Vai ficar bem mais agradável. Porque, em geral, se você não atormenta a mente, ela tende a ser um fenômeno bem agradável, né? A mente, em geral, não é um fenômeno agradável porque a gente atormenta ela, né? Você parar de atormentar ela, ela não se atormenta sozinha, não. Se você não atormenta a mente, ela também não se atormenta, não. O normal dela é ser tranquila e agradável, né? Então, se você aprender a não se atormentar, ela costuma ser bem agradável. E quando ela é agradável e tranquila, é fácil concentrar a mente, é fácil aplicar a mente na respiração e usar ela para desenvolver concentração mental, etc. Não é tão difícil assim, né? Mas como eu estava falando, com o tempo você primeiro vai ficar hábil em lidar com estados mentais desagradáveis, né? Aversivos. Raiva, medo, ansiedade, impaciência, tristeza, essas coisas, né? Porque são eles que mais queimam a mente, né? Mas você vai reparar que você continua escravizado pelos estados mentais agradáveis, né? Eles continuam dominando a sua mente. Felicidade, alegria, ansiedade, êxtase, né? Deleite, até coisas como bem-querer, amizade, eles continuam ainda, eles surgem e a mente entra num programa automático, né? É um programa automático do bem, mas ainda assim algo que não é muito. É bom, mas não é sábio, né? Porque não há característica de ciência e compreensão, né? E não há característica de. Não é controle, mas opção, liberdade. Ainda não há característica de liberdade. A mente ainda é escravizada por isso, né? Ela é escravizada pelo bem, ela é apegada ao bem, ela é apegada ao que é agradável, é apegada ao que é deleitoso, saudável, né? Então é bom, mas não é sábio. Então, nesse tipo de coisa, em geral, se não é meditação, eu não consigo enxergar uma pessoa conseguir ah, perceber esse problema, porque é simplesmente agradável e o mundo elogia, todo mundo elogia isso, todo mundo gosta disso. Ninguém no mundo percebe qual é o problema nisso, né? A pessoa que estuda budismo, talvez ela tenha uma compreensão intelectual de qual seria o problema disso. Mas, principalmente se você pratica meditação, fica bem óbvio qual é o problema disso, porque a mente não se concentra, né? Você tem o objetivo de desenvolver samadhi, a mente não se concentra. Quando surge deleite, êxtase, a mente ela sai voando atrás dos pensamentos de felicidade, as lembranças agradáveis, as boas intenções, as coisas boas. Mas ela não fica na meditação, ela não fica no objeto da meditação. Ela se agita, ela se dispersa, né? Então, mas se você tem prática de meditação como algo presente na sua vida, fica bastante óbvio, né? Isso também é um problema, né? Porque ela impede meu progresso na meditação, né? Então você começa também, né, a ensinar a mente a não ficar apegada a isso, né? É um pouquinho é mais ou menos o mesmo princípio. Se você olhar de um certo ponto, é exatamente a mesma coisa, é a mente ficando tensa, né? Anteriormente, a mente ficando tensa para rejeitar algo, que nem você, sabe?
Você quer fechar para que algo não penetre, né? Aqui é o contrário, você quer agarrar para que algo não fuja, não saia, né? Então é um movimento de tensão para impedir que algo entre, né? Essa é uma tensão para impedir que algo saia. Você gosta daquilo, eu não quero que isso desapareça, eu quero que fique aqui, né? A mente fica tensa. Quando ela fica tensa, ela não consegue suster meditação de maneira correta. Ou não consegue se concentrar, né? Se pacificar no nível que a gente chama de samadhi. Se você olhar desse ponto de vista, é a mesma coisa, é apenas a mente tensionando, ela tensiona. Né? Mas se você olhar de um ponto de vista mais superficial, né? Um é um movimento de rejeição, e o outro é um movimento de agarrar, né? De tentar pegar, controlar algo, agarrar algo. Né? Então você aprende a perder também. Então, anteriormente você sentava e resistia à tentação de empurrar aquilo, né? De suprimir aquilo. Agora é o contrário, você senta e resiste à tentação de agarrar aquilo. Porque ele sentava, não vou agarrar, não vou agarrar isso aqui. Ficar só na respiração, relaxar o corpo, não vou agarrar essa sensação, eu não vou agarrar. É que nem, é uma coisa meio boba, assim, é que nem uma criança com um bolo ali. Eu não vou agarrar isso, eu quero agarrar, mas não vou agarrar. É uma coisa meio ridícula. Eu lembro uma vez que eu estava praticando meditação, uma sessão de êxtase muito grande, né? Muito forte mesmo. Eu lembro que eu tenho que me segurar, assim, falando, não vou sair, porque se eu me controlasse, eu ia sair pulando e dançando, né? Eu ia ser tão forte, falando, não vou ficar aqui, não vou levantar, não vou sair. Porque eu estava a ponto de sair pulando e dançando de alegria, assim, uma coisa muito forte mesmo. Né? Às vezes é tão forte que assusta, sabe? É uma coisa tão forte, falando, meu Deus, eu vou explodir. É muito forte a sensação de felicidade, assim, uma coisa que dá até medo às vezes, né? É tão forte que você pode ficar assustado. Né? Então não é banal, assim, não é tão simples como as pessoas pensam, né? E eu acho que dependendo da tendência da sua mente, o apego, a tendência a agarrar o prazer é muito mais forte e pegajosa do que a tendência de afastar o sofrimento, né? A tendência do prazer é mais sutil, é mais presente, né? É mais, às vezes você nem percebe que você está agarrando, né? É bem mais sutil, é um pouquinho mais pegajosa. Não é tão ruim porque pelo menos é agradável, né? Você não está lidando com algo doloroso. Então a experiência não é tão ruim como a experiência de estar lidando com raiva, com ansiedade, etc. Mas em termos assim de como é pegajoso, é pior. É pior. É pior, mas é mais agradável. Mas assim, tecnicamente falando, eu acho mais difícil. É mais pegajoso, é mais sutil, não é tão simples, né? Então a sensação então você vai ter uma certa hora, você vai lidar com isso também, né? Mas se você também, né, já ouviu os ensinamentos do Ajahn Chah, ele fala muito sobre isso, né? Felicidade e sofrimento têm o mesmo valor, né? São apenas duas pontas de uma mesma cobra, né? Se você agarra a felicidade, você está agarrando sofrimento junto. Se você agarra o sofrimento, você está agarrando a felicidade junto. Ambos fazem parte do mesmo sistema, né? A mesma coisa que gera sofrimento gera felicidade. A mesma coisa que gera felicidade gera sofrimento. Só não tem como agarrar um e não agarrar o outro, né? Então, mas esse tipo de coisa você não é uma coisa que precisa ser apenas uma compreensão intelectual. Esse tipo de coisa você consegue enxergar de maneira mais profunda, né, na sua própria mente, na sua própria experiência, né? Então, são insights que também uh, eu não sei, viu, se esse insight se manifesta espontaneamente. Eu acho que a pessoa tem que ser muito sábia, mas tendo um pouquinho de empurrão, assim, né, da teoria do ensinamento budista, tem ouvido palestras dos mestres e tal, fica fácil, né? Sozinho, eu duvido que uma pessoa normal consegue entender esse problema, porque, sabe, não, a felicidade é muito sedutora, né? Ninguém em sã consciência vai querer, não, eu vou largar isso aqui. A pessoa não tem assim um plano de referência, né? Eu acho difícil uma pessoa conseguir ter esse insight, né? Mas havendo uma fundação, né? Tendo lido os ensinamentos do Buda, tendo ouvido as palestras dos mestres, né? Quando você começa a enxergar esse fenômeno, você, é disso que eles estão falando.
É por isso que o Ajahn Chah falava aquilo, por isso que o Ajahn Chah deu aquele símile da cobra, né? É disso que ele estava falando. Ah, tá. Aí fica bem mais fácil, né? Você processar aquilo e manter seu foco e continuar progredindo com a sua prática, né? É isso, né? Falar um pouco sobre a importância do ócio, importância de buscar silêncio, buscar tempo livre para não fazer nada, né? E aí, mais a questão também de não fugir, né, desse desconforto, porque na verdade esse desconforto que está ali é a chave para um monte de coisa boa. Né? Graças a esse desconforto, né, você vai aprender várias coisas importantíssimas, né? Então não tenham tanta pressa em ligar o celular, em olhar sei lá, o que as pessoas olham, em jogar videogame e etc. Não tem tanta pressa assim, né? Não tem nada de errado acontecendo, você não tem o dever de se distrair, né? Não tenha medo de fazer silêncio, não tenha medo de fazer contato consigo mesmo. Se você tiver coragem de fazer isso, o que você vai encontrar do outro lado é muito, muito mais valioso do que a diversão que o celular proporciona, né? É isso. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Sim, se você a tendência é isso aí, de experiência, não só minha, mas também convivendo com outros monges, é uma experiência comum, né? Quando você começa a desenvolver meta com muita frequência, você tende a ficar muito bem-humorado, você tende a conversar mais, bate papo mais, conta piada, fica dando risada, você fica assim mais sociável. Então, se você não tiver cuidado, isso pode virar uma distração, sim. E você fica ali pensando, fantasiando em coisas boas. Ah, como seria legal se eu fizesse aquilo para ajudar aquela pessoa. Se as pessoas fossem felizes assim, se as pessoas fossem felizes daquele jeito. Então, gera esse tipo de pensamento, gera esse tipo de então, uma deleite em imagens de felicidade, imagens de bem-estar, né? Se você não tiver cuidado, vira uma distração, sim. Mas se você conseguir manter somente a mente em silêncio, experienciando, é uma coisa assim equilibrada, né? Então, sim, aí pode servir como objeto de meditação, pode servir como foco, né? Meta. Mas não é assim, sem efeitos colaterais, né? Tem que ter atenção também. Mais uma coisa?